Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo, aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades da região, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo também, já que não existem fronteiras para a internet. Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa, interage conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer, e a gente sempre estimula você a fazer exatamente isso. No programa de hoje, certamente, nós vamos cuidar de um assunto que desperta o interesse de muita gente mesmo. Toda vez que a gente traz esse convidado aqui, as pessoas se manifestam bastante através das redes sociais, etc., assistem o nosso programa ao vivo pelas redes sociais, inclusive, interagem conosco. Nós estamos recebendo mais uma vez aqui o professor Ademir Rodini, estudioso de várias ciências, entre elas a geobiologia, que é a influência da Terra sobre a vida das pessoas, né? Há uns 15 dias atrás, já conversamos aqui com o professor Ademir, iniciamos esse tema, mas o tempo, infelizmente, não foi suficiente para tratar de tudo que a gente queria tratar. Vamos tentar dar continuidade hoje, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. E nós, depois, se houver tempo ainda no programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre quirologia, a ciência que tem a ver com as linhas das mãos. O professor Ademir vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele já falou sobre reiki, sobre numerologia no nosso programa. Ele está sempre disposto a falar sobre assuntos que interessam a muita gente. Professor Ademir, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu estou vendo que você trouxe um livro agora aqui, Casas que Matam. Tem Isso. tudo a ver com a geobiologia, né? É A influência das casas até para a saúde de algumas pessoas, né? Verdade. Obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui com você, né? É uma honra para mim. Então, aqui é de um estudioso, né? De um dos precursores no estudo da influência da energia dos lugares na saúde e no bem-estar humanos, né? Que é do Roger de La Forest, né? E ele escreveu esse livro muito interessante, Casas que Matam, né? O nome é terrível, né? E a leitura é um pouco pior. Mas assusta né? muitas Exatamente. pessoas, né? E ele tem um jeito muito provocante de escrever. Ele fala, não falei, né? Eu sempre falei que isso fazia mal, discute com os cientistas, né? E embora ele seja também um cientista. Mas é assim, a geobiologia tem esse cuidado de estudar a energia, né, dos lugares, e como eu mencionei no programa anterior, né, isso tem milênios, né, de estudos, de observação, e o homem, ele tinha esse discernimento, ele, né, estava sempre, né, preocupado com isso, ele tinha essa aptidão de sentir, né, tinha essa sensibilidade muito desenvolvida. Mas com o Renascimento, as coisas passaram a ter valor apenas cientificamente. Não é? Exatamente. Então foi quando o homem foi deixando, né, de lado essa sua sensibilidade em relação à energia, não é? Principalmente, em vários campos, mas principalmente em relação à energia, não é? Porque o nosso corpo, é o melhor indicativo da energia de um lugar. Se você souber estar atento, se você se treinar para isso, por isso que a gente chega num lugar que se sente bem, embora aparentemente ali não tenha nada, não é por causa das pessoas, ou às vezes até é também pela energia que elas emitem. Mas é muito comum isso, né, professor? A gente chegar num lugar e falar assim, nossa, tem alguma coisa está me incomodando aqui, por exemplo, ou o contrário, nossa, que legal, lugar gostoso aqui, que bacana. Tem lugar que você chega e fica louco para ir embora logo, tem lugar que você chega e não quer sair de lá, né? Tudo tem a ver com a energia. É muito agradável. E hoje a geobiologia, o Reisen, ela chamam também de biologia da construção, porque ela está sendo muito ensinada, muito discutida por engenheiros e arquitetos, principalmente na Alemanha, na França, na Espanha, não é?
em alguns outros lugares também, já da Europa, isso é muito discutido já. Tem uma interface desse estudo, por exemplo, tem a ver também com o Feng Shui, coisas do gênero, é Com o isso? Feng Shui. Eu diria assim que o Feng Shui é uma geobiologia, né, do passado, né, e que era feita através de observações, né? E esse conhecimento foi transmitido e chegou a nós, né, chegou até hoje. Agora, a geobiologia se utiliza muito de instrumentos, de aparelhos. Existem muitos aparelhos que medem a energia dos lugares. Eu, por exemplo, importei um aparelho da Alemanha e ele mede os campos eletromagnéticos, que hoje está sendo uma ameaça muito grande à saúde, né? Por conta de micro-ondas, por conta de celular, CPU, de computador, por conta de celular, né? Então, se a gente pudesse enxergar isso aqui agora, nesse momento, o ambiente está todo entrecortado saturado de ondas eletromagnéticas. Agora, existe, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma exposição, né, que não chega a ser prejudicial. E acima de um determinado número, só para dar um exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda, por exemplo, em termos de ondas, das micro-ondas de celular, que elas atinjam até 400 megahertz, né? Mas hoje, aqui no Brasil, as ondas são transmitidas em 2.000 megahertz. Né? Na Europa, eles estão diminuindo de 400 para 200 megahertz. E por que aqui não se diminui, por exemplo, essa frequência? É porque teriam que colocar as antenas transmissoras mais próximas uma das outras. O que, de qualquer forma, também seria prejudicial, né? Porque existe um entorno entre 50 e 100 metros das torres, né, de antena de celular, que prejudicam muito as pessoas que moram ali. Eu, recentemente, fui fazer um estudo na casa de uma pessoa, né? E nesse estudo que eu fiz, uma casa bem grande, vamos dizer assim, né, de uma metragem que ultrapassa os 1.000 metros quadrados. Então, eu estive lá e a casa altamente contaminada por micro-ondas, né, do Wi-Fi. Eles tinham Wi-Fi em todos os cômodos, né? E não era um Wi-Fi qualquer, não, era potente. Né, potente. E uma pessoa da casa teve câncer, aí me chamaram lá para fazer um estudo. Inclusive, tinha uma torre de antena de celular muito próximo também da casa, que afetou justamente uma pessoa que dormia num quarto de frente para essa torre, né? E aí eu recomendei, eles importaram, né, uma tinta que vem da Alemanha, que ela, passada pelo lado de dentro ou de fora, não importa, ela reflete essas ondas, não deixa que elas penetrem naquela área. E onde tem a janela, eles colocaram um tecido que também vem da Alemanha, não sei se existem em outros lugares, se existe, né, aliás, em outros lugares. E esse tecido, ele também ele reflete essas ondas. Ele é formado em 85% de algodão, esse tecido, 14,5% de cobre, são fios de cobre, imperceptíveis, você não vê, não percebe. E 0,5% fios de prata, né? Então, olha que interessante. E onde tem a janela desse quarto, colocaram essa cortina que é refletora. Entendido. Né? Professor, agora, além dessa questão de eletromagnetismo, coisas que devem interferir bastante na vida das pessoas, a geobiologia se ocupa de cuidar também posições do próprio planeta Terra, né? Dizem, por exemplo, que se a pessoa dormir com a cabeça voltada para o sul, o senhor nos disse aqui, não é positivo, é negativo, né? É negativo. O contrário pode ser positivo, porque o professor lembrou agora há pouco, a gente tem uma tendência de falar só sobre aspectos negativos. Não, mas a geobiologia também pode
pesquisa e aponta caminhos interessantes, caminhos positivos, não é isso? Até um telespectador, né, me chamou a atenção, falou, pô, você só falou de coisas negativas. Não é que eu falei de coisas negativas, é que você mede e aquilo que é negativo tem que ser evitado. Né? É uma forma de falar para as pessoas. Por exemplo, você citou agora, né? Deve-se dormir com a cabeça, o ideal é com a cabeça voltada para o norte. Se você dorme com a cabeça para o sul, isso é causa de insônia, de noites mal dormidas, mesmo que a pessoa durma, porque às vezes tem muita atividade durante o dia, atividade física, não, física, mental também, né? Então, ela pode dormir, mas não será um sono reparador. A pessoa levanta irritada, como se não tivesse dormido. Agora, isso acontece com a grande maioria, acima de 90% das pessoas. Eu já encontrei pessoas que me disseram, eu durmo assim, mas nunca senti nada. Não sei, ou ele não mediu direito, ou então, porque o corpo também é adaptável, né? Sem dúvida. O corpo humano vai se adaptando ao longo do tempo. Então, por isso que a gente cita. E tem uma coisa interessante, Zé Luiz. Eu estava em Santos dando um curso, era um curso de Reiki, mas eu citei essas questões de geobiologia. E tinha um médico intensivista, não é? Que trabalhava bem na Beneficência Portuguesa, que era em frente à livraria Ganesha, onde eu dava meus cursos em Santos. Não é? Ela fechou agora. Então, ele falou, rapaz, você... No dia seguinte, eu havia falado isso, à noite. No outro dia, ele estava lá para o curso e falou, você tem razão. Tem uma cama lá na UTI que a gente sabe que um paciente grave que caiu ali, ele vai morrer. Se um paciente grave cai em outra cama, ele tem possibilidade de sair. Né? De sair com vida de lá. A gente brinca dentro da UTI, né? Que é uma cama. Aí ele falou, e eu levei uma bússola e medi, ela está com a cabeceira para o sul. Isso foi dito pelo médico. Então, é uma coisa interessante. Bom, o indicado então é que as pessoas evitem dormir voltados para o sul. Quem não tiver uma bússola em casa, só se informar razoavelmente sobre onde fica o sul, né? Onde nasce o sol é leste. Isso. Onde ele se põe é oeste. Isso, né? Se você colocar seu braço direito para o leste, o esquerdo para o oeste, você estará olhando para o norte. E as tuas costas estarão para o sul. É uma forma simples, né, de localizar. E a gente, então, quando a gente cita isso, não só sobre isso, mas energia que vem do subsolo, né? Isso, essa questão da energia do subsolo, você comentou no último programa, por exemplo, uma casa construída sob uma fenda geológica. Um curso d'água, por exemplo. Ou um curso d'água. Então acontece o seguinte, Rei, né? O assunto é realmente longo, porque são muitas... A teoria é grande, né? Vai se desdobrando. Sobre a Terra, né? Existem várias malhas de energia. Né? As principais, mais conhecidas, são as malhas Hartmann, as linhas Hartmann, que elas existem no sentido norte-sul e leste-oeste. Lógico, a gente não vê, mas essas malhas estão em todos os lugares, desde o solo até, né, grandes altitudes aí. Então, onde tem a linha Hartmann, se houver um cruzamento de linhas Hartmann, elas estão a 4 metros uma da outra no sentido norte-sul e aproximadamente 3 metros no sentido leste-oeste. Se você estiver dormindo com um cruzamento de linhas Hartmann sobre o teu estômago e embaixo houver um curso d'água ou uma fenda geológica, vai dar problema. É muito provável que você terá um problema no estômago. Poderá ser mais grave, menos grave, mas com certeza terá. Isso é medido, não sou eu que estou dizendo. Entendi. Na Alemanha, isso foi feito em um estudo, numa determinada época, com mais de 30 mil pessoas. Né? Em Paris foi feito um estudo também, em todos os bairros,
há mais ou menos 80 anos, 90 anos atrás, né? E eles notaram, por exemplo, uma maior incidência de câncer nos bairros de Paris, nos bairros onde tinha sido um brejo antigamente, que foram aterrados e se construiu ali em cima. E a água continuou lá embaixo, né? Assim. Porque a água é um lugar úmido e casas não devem ser construídas sobre um terreno que tem uma grande umidade. Porque essa umidade sobe pelas paredes, né, por capilaridade, e isso afeta também a energia do ambiente negativamente. Então a gente fala negativo, mas não tem jeito, né? Então o que é o bom, o que é? Evitar você procurar fazer um estudo. Em Bagdá, no ano de 789, acho que foi, então eles queriam construir um hospital, 789 depois de Cristo. Eles queriam construir um hospital e não sabiam como medir, localizar, achar o melhor terreno, né? Um médico espalhou 4 pedaços de carne em algumas áreas prováveis para construir o hospital. Ele escolheu o lugar onde a carne levou mais tempo para se deteriorar. Entendeu? Onde ela se deteriora mais rapidamente, por alguma razão teoricamente, por alguma razão de energia, ali não é muito benéfico para a saúde. As pessoas que estão nos vendo agora, professor, já devem estar cheias de dúvidas em relação a isso. Mas como é que eu vou saber se na minha casa tem esse problema? Então tem que recorrer a profissionais como você, por exemplo, ou outras pessoas. Ou outras pessoas que fazem... Eu até trouxe aqui, lógico que todo mundo conhece, né? Mas para fazer a anestesia utiliza-se de um pêndulo, não é? Então, com o pêndulo, você vai num local, quer medir a energia, e você estabelece mentalmente para você, não é, uma resposta que ele vai te dar. Tipo assim, se ele girar no sentido, vamos dizer, horário, é positivo. Se ele girar no anti-horário, será negativo. É uma forma de você chegar num lugar e fazer uma pergunta, a energia que é boa. Ou tem água no subsolo, ou tem uma fenda, entendeu? Então as pessoas vão localizando os pontos positivos e negativos de um terreno, inclusive. Essa coisa da influência da energia sobre as pessoas tem alguma coisa a ver? Por exemplo, algumas pessoas, entra um pouco de alguma influência religiosa, para algumas pessoas dizem que em determinado lugar já morreram pessoas ali, etc. Então isso pode acarretar alguma coisa negativa ou não tem absolutamente nada a ver sobre... Pode ter a ver, sim, né? Eu estou falando de energia, né? Existem algumas crenças não é mais trazida pela ligadas terra. Assim a alguma coisa da pessoa que sobrevive ali, além da energia, né? Que seria o espírito ou qualquer coisa assim. Tá. Mas além disso, energeticamente, quando uma pessoa é muito apegada a uma casa, isso fica impregnado. E se ela morre, enquanto mora ali naquela casa, vai deixar, e não só morrer, viu, Rei? Porque também a pessoa, quando vende uma casa, né, da qual ela gosta muito, e ela está muito triste por sair dali e tal, isso também fica impregnado e pode trazer uma energia ruim. Então é bom, antes de entrar numa casa nova, né, que quando uma pessoa adquire ou vai alugar, é bom que se faça uma limpeza da energia do local. Existem várias formas aí de se fazer isso. Uma delas é queimando cânfora, né, nos vários cômodos da casa. Tem gente que se apega a incenso, por exemplo. Incenso, passa um incenso, fazer uma oração. E pintar a casa sempre é muito bom também, né? E isso revestir, mas revestir já com essa intenção, né? E fazendo isso junto com outras práticas. Demir, toda vez que a gente começa a conversar aqui, a gente fica com medo de não conseguir abordar tudo dentro do tempo e o tempo já está acabando. E nós passa muito rápido. E nós estamos terminando sem ter falado da quirologia. Eu queria que você desse uma palhinha, um pouquinho sobre quirologia. Quirologia, o estudo das linhas das mãos. Estudo das linhas das mãos. Tem gente que acredita que deve ser assim, né? A linha da vida, enfim, fala um pouquinho sobre isso. O que as mãos nos dizem? Vamos dizer o seguinte, existem
que eu conheço, duas ciências que estudam. Se não for ciência, pelo menos são estudos muito antigos, né? E que têm credibilidade, né? Pelos resultados que você vê, né? Existe a quiromancia, que é a adivinhação através das linhas e das mãos de uma forma geral. Atributo dos ciganos, coisas assim, bem Os conhecido. ciganos, né, praticam muito isso. E existe também a quirologia, que é o estudo das linhas das mãos. Eu aprendi isso com Matias Diego, assim como aprendi tarô e numerologia com ele também. Ele era o guru do Jânio Quadros, né? E do pessoal da Band também, porque eu ia lá e encontrava sempre o João Saad. Eu ia aos sábados fazer meus cursos, eles estavam sempre lá. Então você tem aqui, não sei se dá para pegar, né? Provavelmente não sei. Mas aqui você tem a linha da vida, né? Essa aqui é a linha da vida. Você tem aqui a linha do coração. Você tem aqui a linha da cabeça. Aqui a linha da realização pessoal. Essas são as 4 principais linhas, né? Agora, então, repetindo aqui, da cabeça, linha da vida, aqui que você vê se há longevidade, etc. Aqui, a linha da cabeça, né? Aqui a linha da realização pessoal, do destino, e aqui a linha do coração, né? Essas são as linhas principais. Agora, aqui você vê, né, muitas outras linhas. Aqui nessa região aparecem as linhas das uniões estáveis, vamos dizer assim, dos casamentos, né, como a gente está acostumado a dizer, né? Quantos casamentos a pessoa vai ter, ou relações mais importantes ao longo da vida, né? Número de viagens, número de filhos. Tem os montes, esse aqui é o Monte de Vênus, por exemplo, né? Você vê a sexualidade, pode medir por aqui o interesse nessa área da pessoa. E o campo de Júpiter, campo de Marte, né? Aqui aparecem as linhas da criatividade. A forma da mão também nos dá informações. Tem um tipo de mão que é psíquica, das pessoas mais sensíveis. Tem a mão do engenheiro que é mais quadrada, uma pessoa muito prática, mais racional, né? O tamanho aqui, né, das falanges aqui, então você também vê, né, o interesse da pessoa por questões intelectuais, por questões materiais, né, e por poder. Quando uma pessoa é muito interessada no poder, ela tem uma determinada falange aqui muito grande em relação às demais, né? Então, as unhas, né, o tipo de unha, o tipo de dedo, a impostação do polegar é muito importante, né? Então, é um estudo muito interessante. Sem dúvida. Eu tenho a impressão que eu vou te convidar outra vez para a gente, no próximo programa, falar exclusivamente sobre esse assunto, que eu já percebi que as pessoas vão se interessar muito por isso. Pode ser, Ademir? A gente pode combinar? Claro, com o maior prazer, Rei. Puxa, que legal. Eu estou procurando aqui, eu sempre perco, rapaz. Eu não tenho meu telefone para contato. Isso. Mas eu diria às pessoas, né, se puderem, eu não sei se já tem aí ou não, vai ser postado, mas tem um site, o Facebook, Reiki Ademir Rodini, né? E onde as pessoas podem entrar, tirar informações. E o telefone 99751-5500, onde podem falar com a Carol, né, que me ajuda nessas questões. Apareceu o outro ali, o outro telefone que também é WhatsApp. Né? Nós estamos vendo essas orientações aí no vídeo, bacana. Legal. Fica mais fácil para as pessoas. Ademir, então combinado. Você volta, eu volto, Rezende. Nas próximas semanas aí para a gente conversar, tá bom? Tá bom, nós combinamos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer muito a você e agradecer a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.